Fala DJ Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No dia de hoje eu quis fazer um vídeo mais tranquilo para vocês, mas ao mesmo tempo eu tinha dado uma pensada e eu decidi falar sobre 3 Digimons, né? Como tá aí no título, 3 Digimons que são tão fortes, mas tão fortes de certas maneiras, que basicamente eles não vão ser usados muitas vezes graças a isso, né? E se eles forem usados, eles vão ser usados de maneiras bem específicas, né? Então assim, na realidade eles não são Digimons tão conhecidos, né? Essa é a ideia também do vídeo. Não é aquele Digimon assim que ele é ridiculamente poderoso, mas você vê ele direto ou ele é extremamente famoso. Não. Ele é muito forte, esse Digimon, porém ele não é muito conhecido. Então a ideia é falar desses 3 Digimons aqui. Então vamos começar falando do primeiro dos 3, que é um Apimon, né? Esse Apimon inclusive aparece durante a temporada Digimon Universe, e foi no episódio onde esse Apimon apareceu que o Agumon também apareceu naquela temporada. Mas a ideia é que o Agumon apenas apareceu lá pelo fato de que esse Apimon estava ativo naquele episódio. Então eu vou explicar para vocês. O nome desse Apimon é Uratekmon, né? E o que acontece é que ele tem alguns poderes que tem a ver com jogos de videogame. Então o tempo todo que esse Digimon Apimon tá se mexendo, tá se movendo e usando seus poderes, ele tem sempre um controle de videogame na mão dele. A cabeça dele parece um console de videogame com os braços assim. Mas o corpo principal dele parece um corpinho de um macaquinho, né? Então ele é bem inofensivo, ele nem é grande nem nada. Porém, dentre as habilidades que esse Apimon possui, uma delas é extremamente roubada e perigosa, que é o que? Ele consegue trazer à vida personagens de jogos de videogame. Então, basicamente, o que ele faz é criar uma coisa, trazer uma coisa para a realidade, certo? Então, em certo momento daquele episódio, ele simplesmente faz com que vários personagens de vários jogos de videogame diferentes apareçam. E esses personagens obedecem ele e começam a atacar os protagonistas de Digimon Universe a mando dele, né? E o Agumon, inclusive, era um personagem de um jogo de videogame que o protagonista tinha jogado. E aquele Agumon era o Agumon do protagonista de Digimon Universe também. E acaba que o Agumon aparece na realidade graças aos poderes do Uratekmon. Porém ele reconhece o protagonista, começa a ajudar o protagonista e inclusive passa por uma evolução igual ao Digimon Adventure, inclusive toca até Braveheart lá. Então assim, os poderes do Uratekmon são muito roubados por causa disso, porque basicamente ele traz à realidade coisas que estão dentro de um jogo de videogame. Ele cria, ele simplesmente faz com que eles apareçam como se fossem soldados para ele. Então vamos dizer que o Uratekmon estivesse jogando, sei lá, God of War, Metal Gear Solid, Tomb Raider, Pokémon, Mario e tal. Ele simplesmente podia trazer todos os personagens desses jogos à vida e fazer com que esses personagens lutassem ao lado dele, como se fossem soldados dele. Se eles têm o mesmo poder e a mesma força, isso é complicado de dizer. Porém, se a gente for analisar que o Agumon que apareceu lá vinha de um jogo de videogame, e quando ele evoluiu para Wargreymon, ele usava os mesmos ataques e os mesmos poderes do Wargreymon, então a gente pode meio que entender que qualquer personagem de videogame teria suas habilidades, né? O que é um poder muito, muito quebrado. Ele pode trazer todo e qualquer personagem de videogame para a realidade. Então usa sua imaginação, imagina aí um jogo de videogame e agora imagina que ele poderia usar os personagens desse jogo que você está imaginando como se fossem soldados para ele. Olha que maravilhoso. Então, o primeiro da lista é esse. O segundo da lista, pessoal, é um que foi criado por fãs na época que Digimon Cross Wars, né, o Digimon Fusion, estava passando lá no Japão. E ele é chamado de Ekakimon, né? Então, o Ekakimon, que é basicamente um lápis de cor Digimon, você vai ver ele aí, ele parece bem um lápis de cor, né, vivo. Ele também parece um Digimon bem inofensivo. Tem muitos Digimons que têm esse tipo de aparência, né? Não é uma aparência ameaçadora de forma alguma, né? Na realidade, a maioria das pessoas vai olhar para ele e falar: nossa, que Digimon infantil, deve ser inofensivo. Bom, o que acontece é que ele, assim como o Uratekmon, possui poderes muito roubados, né? Em especial um deles, né? Que é um ataque que se chama Ekakikaki, né? Tem a ver com o nome dele, que também tem a ver com lápis e colorir, né?
Basicamente, o que ele faz com esse poder? Se ele pegar um desenho que tiver sido feito num papel e ele passar a língua nesse desenho, ele faz com que o desenho ganhe vida. Ele sai da folha de papel e meio que vem para a realidade. Então, bem parecido com o que acontece com o Uratekmon, que traz personagens de videogame, o Ekakimon consegue trazer para a realidade qualquer desenho que for feito numa folha de papel. Qualquer um, né? Na descrição oficial dele desse ataque, não tem uma limitação. Basicamente, se você tiver um cara que seja um grande desenhista e ele desenhar, sei lá, um Megazord, um Gundam, ele desenhar, sei lá, uma parada maior poderosíssima, ele pode simplesmente ir lá, passar a língua naquela folha e trazer aquele desenho para a realidade. Então, em teoria, ele conseguiria trazer com os poderes dele qualquer coisa para a realidade que for desenhada numa folha de papel. Se ele fosse parceiro de um grande desenhista, imaginem só o quanto os poderes desse Digimon seriam roubados, né? Em qualquer situação. Então ele demonstra pra gente que mesmo um Digimon que seja de uma aparência inofensiva como essa pode ser realmente muito roubado, muito forte, né? Lógico, a gente não tem como julgar, né, o quão forte seria um desenho vindo para a realidade através dos poderes do Ekakimon. Porém, eu não acho que sejam fracos, né? Eu acho que sim, eles vão acabar ajudando de uma forma ou de outra, mas mais uma vez é um poder que tem, entre aspas, controle sobre o que vem para a realidade, né? Maravilha? Então, esses são os dois primeiros, e agora eu vou falar do terceiro e final desse vídeo, que é um Digimon que apareceu durante o mangá Digimon V-Tamer 01. Esse Digimon, chamado Metamormon, né? Você já tá vendo ele aí. Ele é um Digimon bem específico e que nunca mais apareceu. Apesar disso, ele tem carta oficial, ele tem perfil e tudo mais. O Metamormon, pessoal, ele basicamente faz a mesma coisa que o Ditto do Pokémon faz. Você não vai ver nenhum outro Digimon fazendo isso, mas o que ele faz? Ele analisa as informações de qualquer Digimon, então ele se transforma naquele Digimon, assumindo os poderes, as habilidades e até a força e tudo que aquele Digimon possui. Então, ele basicamente tem uma habilidade de se transformar, né? Por isso mesmo que o nome dele tem a ver com metamorfose. Então ele passa a assumir uma forma de um outro Digimon, não importa qual Digimon seja. Isso está na descrição dele, ele não tem uma limitação. Pode ser qualquer Digimon, entendeu? E não só isso, mas também é dito na descrição dele que quando ele se transforma num outro Digimon, né, ele faz com que esse Digimon fique ainda mais forte do que o real, né? E ele meio que dá um up, né? Ele dá mais energia para que a transformação dele ultrapasse a força do verdadeiro Digimon que ele copiou, né? Então imaginem isso. Basicamente ele poderia se transformar em qualquer Digimon, de qualquer protagonista, qualquer vilão, de qualquer grupo. Não tem uma limitação, né? E esse é um dos motivos de eu achar que nunca mais eles usaram esse Digimon, porque é muito difícil de você adaptar ele numa batalha contra protagonistas, né? Seria basicamente o protagonista chegar lá e faz o Wargreymon. Ele vai e copia o Wargreymon, só que ele faz um Wargreymon, ele se transforma num Wargreymon ainda mais forte do que o Wargreymon do protagonista, né? Então, daria para eles usarem? Daria, mas eles nunca mais usaram. E essa é uma habilidade extremamente poderosa, né? Principalmente quando você pensa em, nossa, ele vai se transformar, só que ele vai ser mais forte ainda. No caso do Ditto em Pokémon, ele se transforma, mas muitas vezes ele não consegue ser tão forte quanto o original. Nesse caso, ele diz especificamente que ele fica até mais forte do que o original, né? Então imaginem que o Metamormon vai lá e copia um Cavaleiro Real, ou o Metamormon vai lá e copia, sei lá, um Digimon maligno poderosíssimo. Daí ficam dois Digimons malignos poderosíssimos, né? É muito roubado, muito quebrado, e esse é um dos motivos de eu achar que nunca mais eles usaram esse Digimon. Então, pessoal, esses foram os 3 Digimons que eu queria comentar nesse vídeo, mostrar pra vocês, né? Mostrando pra vocês que eles são Digimons desconhecidos, né? Eles estão por aí, mas ninguém nunca dá atenção pra eles, mas ao mesmo tempo são Digimons muito interessantes e muito fortes, né? Que em diferentes situações poderiam causar problemas seríssimos para o mundo digital em qualquer lugar que eles aparecessem. Então, eu vou pedir que se você tiver outro Digimon que você acha que é tão
ridiculamente forte, quebrado, dentro desse mesmo grupo, dessa mesma escala, que você deixa aí nos comentários. E eu também vou querer ler qualquer comentário que vocês deixarem. Lembre-se, seus comentários são importantíssimos, por favor, deixem aí. E se possível, como eu sempre peço, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clica no sininho para notificações e se você quiser estar se tornando membro do canal, tem o botão Seja Membro aí embaixo. Você pode estar dando mais suporte ainda para o canal. Valeu, Dia Escolhido? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo. Deixa um abraço carinhosíssimo para cada um de vocês. Até a próxima, Dia Escolhidos. Fui! Tchau, tchau!